Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre as leituras deste domingo. Então, nós estamos nesse 33º domingo do tempo comum. Então, estamos aí terminando o ciclo litúrgico, né? Então, nós temos umas leituras assim mais com estilo apocalíptico. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, fique comigo até o final. Vamos, então, ver primeiramente as leituras. Então, persevere, que você possa aí ouvir as leituras e já ir deixando que elas vão assentando aí na sua cabeça, no seu coração. Primeira leitura, uma leitura curta da profecia de Malaquias, está aí no capítulo 3, apenas versículo 19 e 20. Vai dizer o texto: Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, o Salmo responsorial tem como refrão: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas o Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas, exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos essa regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho, Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Serei entregues às sinagogas e postos na prisão.
Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aí pertinho do fim do ano litúrgico, né? Temos mais um domingo, próximo domingo, a festa de Cristo, Rei do Universo. Então, esse final de tempo litúrgico, então as leituras, elas carregam esse traço mais apocalíptico, ou seja, uma linguagem forte que fala desta vinda próxima e de todas as consequências desta chegada do Senhor. Então, é como é o final de um tempo de meditação que nós fazemos durante o ano e que já dá uns sinais para a entrada do tempo do Advento, que é o novo tempo litúrgico e também um tempo onde nós adentramos em uma meditação de revisão de vida, de proposta de se emendar. Então, o dia do Senhor revela a verdade sobre o mundo e sobre nós. Vocês já perceberam que muitas das vezes nós achamos que somos eternos aqui? A gente não pensa na morte. Aí vem o Frei de novo falar sobre essas coisas. Gente, nós estamos com um problema meio complicado, assim, sabe? Entre nossas pregações, a nossa vivência cristã, nós pouco estamos falando sobre a igreja peregrina, que deve lutar, nós, igreja, eu e você, que devemos pregar aí, viver a fé, o amor neste mundo, a misericórdia, a fraternidade, no tempo limite desse tempo nosso, né, da nossa natureza. E nós pouco falamos sobre a questão do envelhecimento, da doença, né? Da morte. Não, vamos falar sobre isso, nós queremos a felicidade, o contento. Claro, todo mundo quer, eu e você nós queremos, mas nós não podemos tampar o sol com a peneira. Já viu esse ditado do interior, né? Se nós tamparmos o sol somente com uma telinha assim, não vai adiantar, a gente está enganando a nós mesmos, né? Por isso que crer na ressurreição, viver como peregrinos que caminham para ela, é essencial a gente entender isso na fé cristã. Então, esse dia do Senhor revela, né, esse dia que ele vem como fogo que purifica o bem do mal. Lembra daquela outra passagem, o joio e o trigo, né? Não vamos arrancar agora, porque se arrancar tudo, vai vir tudo junto, né? Mas vamos deixar o julgamento para o Senhor. E à medida que nos aproximamos, então, deste fim do ano litúrgico, lembramos que a história não caminha ao acaso, né? Não é uma coincidência, mas é um plano, vamos dizer assim, que cada um respondendo como batizado, adentramos no plano de Deus, que é, quando a gente diz plano, gente, eu quero que seria tão bom a gente conversar mais sobre isso, né? Isso é uma dificuldade para muitos leigos e leigas. E quando nós falamos plano, vontade de Deus, não é uma coisa que já está pronta, no sentido assim, eu não preciso fazer nada, então é só Deus quer, Deus quis. Não, isso é determinismo, né? O plano de Deus e a vontade de Deus é que sejamos semelhante a Ele. E isto requer um trabalho, uma ascese durante a nossa vida, né? Ou seja, cultivar o batismo, a graça do batismo em nossa vida. Cultivar. Regar bem o solo, cuidar bem dessa terra que está jogada essa semente do batismo em nós, né? Então, lembrar desse detalhe.
Então a história precisa ser colaborada aí com cada um de nós, com a nossa resposta. O fogo não pretende destruir, mas purificar, restaurar, dar o verdadeiro sentido. Então a imagem do fogo às vezes assusta, né? Nossa, a gente fala do fogo, a gente pensa algo que queima, algo que destrói, fogo do inferno, um monte de coisa, né, que a gente pensa. Porém, aqui nós devemos lembrar a via de purgação, né, ou purgativa, ou purificadora, que não estou falando depois da morte, estou falando agora, tá? Que todos nós devemos viver neste mundo, né? Para que o sol da justiça pode resplandecer. Então, talvez pode-se ficar uma pergunta: em que áreas de nossa vida precisamos ser purificados? Aqui nós temos, mas purificado de quê? Do meu pecado interior. Às vezes a gente fica com as coisas tão abstratas e às vezes nós precisamos de coisas práticas. Por exemplo, uso excessivo celular, entrega a procrastinação, traduzindo preguiça, né? A gente tem uma preguiça terrível. Então, assim, entrega essa preguiça. Sentir preguiça todo mundo sente, né? Isso faz parte da natureza enferma nossa, não tem jeito. Agora, se entregar, pegar tudo pronto, né? Tipo assim, você está aqui meditando comigo, aí só vou ouvir o Frei Edson e não vou meditar eu mesmo. Fruto da preguiça, né? Então é preciso pegar a palavra, é preciso meditar e como essa palavra fala na minha vida, né? E a espiritualidade, o modo de viver a fé cristã, é, como nós vivemos essa fé, nós vamos percebendo que ela rejeita todo o desespero, né, como também toda acomodação. Então, mesmo que nós tenhamos diante de nós, nesse mundo nós estamos vivendo guerras, fomes, destruições, situações climáticas, né, problemas econômicos, guerras entre nações, guerras econômicas, guerras bélicas mesmo, né? Aí vem a passagem: não tenhais medo, né? Sejam perseverantes. Ou seja, é um alerta para que não sejamos enganados por falsas seguranças. Isso é um grande problema hoje. Então, perante tudo isso, a gente começa a cair no desespero, quase no desespero, e a gente quer se apegar a qualquer proposta superficial. Para que a gente pode, assim, eu quero me acomodar, eu não quero ver isso, eu não quero, não, isso, né? Aí começa a jogar culpa em alguém, fica jogando culpa até mesmo no diabo, né? Mas isso é fruto do pecado humano. Então, o discípulo, eu e você, nós vivemos numa tensão saudável. Então, se todo cristão, eu e você, nós temos um pouco de ansiedade, porque nós vivemos na esperança, ou seja, cultivando o bem neste mundo, esperançando, e ao mesmo tempo nós sempre ficamos na vigilância, vendo os sinais do tempo, vendo o que está acontecendo, vendo o que se passa no nosso interior, o que passa no exterior, né, as loucuras humanas, né, as nações, as situações, as famílias, os problemas, né? Mas jamais caímos em pânico, olha só, e jamais na indiferença. Então é um equilíbrio, né? Um equilíbrio saudável que nós devemos viver, com um pouco de ansiedade nesse sentido de vigiar mesmo, de perceber se nós estamos sendo levados pelas ondas, pelos modismos, né? E também esforçar, né? Fazer o que nós chamamos de fazer ascese. Então, perseverar é a chave da fidelidade cristã, mesmo que as coisas não saiam como a gente quer. Tenho dito essa semana todinha aqui nos vídeos, depois você pode ver aí. E semana todinha a gente está conversando sobre isso, né? Mesmo que as coisas não saiam do nosso jeito, mesmo que não seja do jeito dos cristãos, meu e de você, nós devemos perseverar. É a perseverança que salva a nossa vida, ou seja, é a perseverança que, por graça de Deus, dá saúde à nossa vida humana e espiritual. No mundo que é tudo muito rápido, imediatismo, Jesus indica que a vida cristã
se mede no longo prazo. E a gente quer para ontem, né? Isso é uma doença nossa, social, cultural, ultimamente, né? Então, constância, fidelidade nos pequenos gestos, nas firmezas da vida cotidiana. A perseverança não é teimosia humana, mas graça acolhida. Aqui, talvez, o texto da viúva que nós vimos, esse foi ontem, se não me engano, que ela insiste com o juiz, né? Ela não tem nada para dar em troca, mas ela insiste. A gente precisa ser teimoso nesse sentido, né? De persistir e ter coragem de recomeçar. Ter coragem de recomeçar. Bom, outro ponto que nós podemos pensar aí a partir da carta, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, trabalhar é participar da obra de Deus. Aqui nós devemos tomar muito cuidado na interpretação desse texto, porque senão a gente vai dizer, lá aquele que não trabalha não merece comer e nem ajuda merece. Não é nada disso, pelo amor de Deus, não caia nessas interpretações superficiais equivocadas. Aqui Paulo está falando para a comunidade cristã, ele não está falando para alguém que não está na comunidade cristã. Ele está falando dentro da comunidade cristã tem gente que não está trabalhando para o bem da comunidade. Porque quem não trabalha quer só ficar à custa dos outros dentro da comunidade, viu? Dentro. Não é alguém, o outro lá não quer trabalhar. Aí a gente confunde uma coisa, a vivência cristã da comunidade, com as questões sociais, políticas. Não. Ele está falando para a comunidade. Comunidade cristã que tem gente lá dentro que não está trabalhando, né? Que não está cooperando no dia a dia. A gente pode estender essa reflexão, por exemplo, com pessoas que estão passando necessidade dentro da comunidade cristã e os fiéis não estão percebendo. Ou pessoas que querem escorar e não estão percebendo, né? Mas isso dentro da comunidade cristã, vai ficar bem claro isso, tá? E Paulo se mostra como exemplo, né? A proximidade do fim do tempo não é culpa, né, da preguiça espiritual ou social. Não é isso, né? Uma coisa não causa a outra, não podemos lembrar. O trabalho é vocação cristã. Então, o trabalho dá sentido ao homem, o trabalho dignifica, né? Dá dignidade ao homem, evita a acomodação e constrói, ajuda a construir o reino de Deus. O cristão prepara a vinda do Senhor, trabalhando com amor e responsabilidade, onde quer que esteja. Entre o já e o ainda não, porque estamos caminhando como igreja peregrina, viver com sentido, rumo à ressurreição, é aguardarmos o Cristo Rei que vem. Então, próximo domingo nós estamos celebrando. Estamos nesse penúltimo domingo do tempo litúrgico e contemplamos onde a história termina. Aonde que a história termina? Vai terminar. Cristo Rei, né? Ressuscitado. Entre o já e o ainda não, da plenitude somos chamados, porque a plenitude está à nossa frente, né? A ressurreição, e precisamos ir regando a semente do batismo, na esperança, na perseverança, né? Somos chamados a viver com propósito, assumir responsabilidade de nossas escolhas. Tem umas pessoas que fazem assim, elas, não sei o que está acontecendo na minha vida, está tudo errado, mas ela não está nem percebendo. Ela está querendo colher frutos bons, ela quer colher, por exemplo, laranjas doces, mas ela está plantando limão. E ela não consegue entender que o comportamento dela é que está gerando aqueles frutos. Gente, é uma coisa impressionante, mas isto existe em muitas pessoas. Ou seja, o próprio comportamento da pessoa, por exemplo, uma pessoa muito azeda, muito crítica, ela vai colher situações negativas. E depois ela fica perguntando por que está acontecendo. É porque ela perdeu a capacidade de fazer comportamentos, perdeu ou ela não está conseguindo ali. Ao que fazer então? Então buscar mais a Deus, meditar, refletir, pedir a graça de Deus para que ela consiga, né, por graça de Deus, perceber que plantando assim vai colher coisa ruim.
Trazendo para a nossa vida espiritual, se a gente não rega a nossa terra, essa terra que foi jogada a semente do Evangelho, se nós ficarmos apenas aí jogado nas ondas socioculturais, nos modismos, nos celulares da vida, vendo o videozinho um atrás do outro, e não fazendo a nossa meditação e as nossas leituras bíblicas, gente, a consequência vai ser óbvia. Né? Não precisa ir. Vai ter conflito na família, vai ter conflito no matrimônio, vai ter falta de sentido, e por aí vai. Né? Pode cair em vícios, bebedeira, não vou dar nem ideia aqui, né? Então, é preciso manter a perseverança, um coração vigilante, ativo, atencioso e deixar que a esperança guie nossas ações. Né? Esperança como um dom de Deus. A gente nunca se entregar ao desânimo. Todos nós teremos desânimos pelo que está acontecendo. Essa sociedade, esse Brasil, gente, para de fantasiar a vida, né? Às vezes a gente quer colorir a vida, acha, não, vai ser agora. Uma coisa a gente ter utopia e lutar por ela, outra coisa a gente querer que o mundo seja diferente, no sentido assim imediato, e ele não é, e dificilmente será. Fala, que isso, você não tem esperança. Não, a esperança ela nasce dentro da realidade. E a realidade nos aponta para a luta diária, cotidiana, confiando no Senhor, confiando que Ele nos dá a sua força sempre que nós pedimos. A fé cristã, por isso que a fé cristã, para a gente terminando a nossa reflexão, não é fuga do mundo. A fé cristã não é fuga do mundo. Por isso que nós vivemos numa certa ansiedade. Porque nós não podemos fugir das responsabilidades de trabalho que nós temos. Trabalhos espirituais, trabalhos físicos, trabalhos psíquicos. Nós não podemos fugir daquilo que é preciso ser feito. Fará coisas que eu fiz e coisas maiores. Não disse isso Cristo? Então, né? Existe compromisso a partir do batismo. Hoje nas grandes cidades, às vezes nas nossas grandes paróquias, as pessoas vão para a comunidade, para a paróquia, só para sentir bem. Não estou dizendo que não é bom, né? Sim, às vezes nós sentimos bem, isso é bom, Deus nos consola. Às vezes, só que o problema é quando isso acontece, essa ida na comunidade só para sentir-se bem. E esquece do compromisso de cultivar em si mesmo, no cotidiano, a graça de Deus. Então, olhando para o alto, vamos ficar atentos, com os pés no chão e com esta esperança, um comportamento de esperançar até chegarmos ao Senhor ressuscitado. E assim vamos caminhando, partilhando a palavra, vivendo a Eucaristia, para que sejamos fortalecidos. E o que o Senhor, né, ao final pelo padre lá que reza a Eucaristia na sua igreja, vai dizer: ide em paz, o Senhor vos acompanhe para a missão do dia a dia. Na família, na vida, no trabalho, no trânsito, na saúde, na alegria, na doença, em todos os momentos da nossa vida. Perseverança, os sinais dos tempos estão aí, sempre estão, e Deus sempre está disponível a dar a sua força e a sua graça para nos auxiliar nessa labuta, né, de regar a terra. Muito bem, Deus te abençoe, deixa aí seus comentários. Participe aí também do nosso clube depois de membros, que nós vamos ter aí formação mariológica. O primeiro curso que nós vamos ter é sobre a cooperação de Maria no plano salvífico, nesse grande dilema que nós vimos aí nas redes sociais, né? Sobre a corredenção, e muitos ficaram preocupados, né? Então vamos estudar o documento, né, do Papa, né, aliás, do Magistério da Igreja, né, todo. Então convido a vocês a participar, tá? Seja aí só escrever embaixo, espero vocês. Abraço com Deus, que você participe, faça uma boa celebração dominical. Abraço, Deus te abençoe.